Carl Sagan dispensa apresentações, seja por conta da série Cosmos, que se tornou um dos programas mais assistidos ao longo da década de 80, seja por seu envolvimento com as mensagens anexadas nas sondas Voyager e Pioneer, ou pelos inúmeros prêmios que o Sagan recebeu em vida. O nome dele é amplamente associado à divulgação científica e à busca por inteligência extraterrestre. Entre centenas de livros, artigos e participações em programas, o Sagan publicou o romance Contato, que acabou virando filme em 1997. A trama desse filme e do livro, ela vai girar em torno do contato entre humanos e não humanos, pertencentes a uma civilização tecnologicamente mais avançada. Então, o que a gente vai debater hoje é como essa obra e sua adaptação podem contribuir para o nosso entendimento do contato, mas, sobretudo, como elas podem contribuir para a gente tentar projetar e entender os impactos econômicos, políticos e sociais que uma mensagem interplanetária, se recebida, quando recebida, vai ter aqui na Terra. Então vamos começar pela protagonista da trama, que é o pivô em torno do qual todos os eventos vão se desenrolar. Mais até do que a Ellie Arroway do filme, que é interpretada pela Jodie Foster, a Ellie do livro é uma espécie de Alice no País das Maravilhas, que cai no buraco do coelho branco e acorda aqui na Terra já desperta, já curiosa, como que predestinada a quebrar paradigmas e a desafiar o status quo. Em sua trajetória, a Ellie vai se deparar com um mundo regido por valores retrógrados, machista e hipócrita, e que só vai dar ouvidos a ela quando não pode mais ignorá-la. É assim na infância, é assim na adolescência e é assim também na fase adulta, na qual ela vai se estabelecer como uma autoridade na sociedade acadêmica norte-americana na área da radioastronomia, ocupando eventualmente o cargo de diretora do Argus. Vale dizer que o Argus ele trabalha com a SETI, que é um acrônimo que significa Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, busca por sinais de inteligência extraterrestre. Isso ocorre por meio de um conjunto de antenas e radiotelescópios que são posicionados ao redor do globo e que monitoram possíveis transmissões eletromagnéticas não naturais. Mais até do que o próprio Sagan, a gente pode especular que a sua colaboradora de longa data, a Anne Druyan, que escreveu com ele, coescreveu o roteiro original no qual o romance é baseado, é possível talvez que ela entendesse melhor os desafios políticos do mundo científico que eram enfrentados por cientistas mulheres nas décadas de 80 e 90. É por isso que o enredo do livro ele vai descrever tão bem as barreiras que a Ellie vai precisar superar ao longo da sua jornada. A primeira dessas barreiras, vale dizer, é a hostilidade social que ela encontra como mulher ao demonstrar interesse pela matemática e pela física. Depois, quando escolhe uma área de especialização considerada excêntrica e mais tarde, quando é estigmatizada por ocupar o tempo precioso dos telescópios procurando homenzinhos verdes, ano após ano, sem demonstrar qualquer sinal de sucesso. Só que para compensar todos esses desafios que o País das Maravilhas vai arremessar na direção da nossa Alice, ou seja, da Ellie, ela é, desde a infância, dotada de uma maturidade intelectual e emocional inabalável e também de um altruísmo científico ímpar. A protagonista de Carl Sagan, ao esbarrar com problemas de ordem pessoal e profissional, ela sempre procura resolvê-los de forma objetiva e sem se deixar intimidar pelas figuras masculinas tóxicas que sempre a circundam, como o próprio padrasto John Stalton, o seu orientador, o David Drumlin, o Michael Keats e, por vezes, até seus interesses românticos, o Derrier no livro e o Palmer Joss no filme. Uma curiosidade que eu encontrei no IMDb é que o nome da protagonista, Eleanor, a gente chama de Ellie, mas o nome dela completo é Eleanor,
Ele deriva do grego e ele significa luz brilhante. Então, se a gente casar esse nome ao sobrenome dela, que é Arrowway, que é a aglutinação de duas palavras Arrow e Way, então a gente vai ter quase essa figura profética que aponta o caminho em direção à iluminação, ao conhecimento, né? Dispara em direção a ele e acaba levando toda a humanidade consigo. Agora que a gente já apresentou a protagonista, vamos passar ao enredo em si. Tudo começa quando o projeto Argus, cuja sede fica no Novo México e que é baseado num projeto que realmente existe, detecta um sinal repetitivo, intenso e não natural vindo da constelação de Lira, mais especificamente da estrela Vega. Isso acontece depois de o projeto passar anos e anos varrendo o céu em busca de sinais eletromagnéticos e não encontrar nada. Essa trajetória, na verdade, que o Argus enfrenta no livro é inspirada em eventos reais. A SETI, quando começou dentro da NASA com financiamento público, até que passou a enfrentar problemas e cortes em seu orçamento devido à falta de resultados práticos, e até o momento que o financiamento público acabou e ela passou a ser financiada pela iniciativa privada apenas. É exatamente a jornada do projeto Argus no livro. O Saga ele teve o cuidado de empregar dados e especulações hiperrealistas em sua construção do primeiro contato. Então o cenário que é descrito no livro e mostrado no filme, ele poderia muito bem acontecer no mundo real. A estrela Vega, por exemplo, ela realmente existe, ela é a origem, né, das ondas recebidas, e ela realmente existe e fica a 26 anos-luz de distância da Terra. Inicialmente, vale dizer que a mensagem ela compreende apenas uma sequência de números primos que vai de 2 a 101, algo que nenhum processo natural seria capaz de gerar ou de imitar. Mais tarde, no entanto, eles descobrem que a mensagem em si contém várias camadas, múltiplas camadas de informação embutidas naqueles números. E essas camadas de informação elas são detectadas por diferentes técnicas em lugares bem distintos do globo. No livro, vai ficar mais clara essa cooperação com cientistas internacionais, inclusive, principalmente, de origem russa. Os cientistas russos, na verdade, eles são os primeiros a sugerir que a mensagem detectada, ela traz em si o plano de construção de algum tipo de máquina. Mais do que o contato em si, o livro ele é muito bem sucedido em mostrar os profundos impactos que o contato desencadeia na estrutura social e na configuração política da Terra. O Sagan ele descreve em pormenores o tsunami de transformações geradas pela mensagem, tanto para governantes, quanto para os militares, quanto para os civis. Enfim, ninguém passa ileso a esse tsunami de transformações. Grupos messiânicos das mais variadas nacionalidades e matrizes começam a inflamar seus membros ou a favor ou contra a mensagem, o recebimento da mensagem, uns dizendo que vem de Deus, outros dizendo que vem do diabo. Tem também a comoção em torno aí da virada do milênio, que de fato estava acontecendo naquele contexto. O livro foi escrito na década de 80 e 90 e a história se passa nesse contexto, então a questão milenarista sempre está presente e vai desempenhar um papel bem relevante no desenrolar da trama. No quesito econômico, por exemplo, é dito que o PIB dos países entra em queda livre e todo mundo fica obcecado com essa, né, agora irrefutável prova de inteligência fora da Terra, inteligência não humana. Novas indústrias vão surgir, indústrias já conhecidas vão desaparecer. A imprensa fica esmiuçando repetidamente cada detalhe, cada pormenor que se conhece da mensagem. Enfim, de fato é um tsunami, é um terremoto de transformações. Mas nem tudo é negativo. Na configuração geopolítica do globo, a mensagem ela vai ter um efeito apaziguador, já que as nações precisam se unir tanto para registrar quanto para decodificar os dados que são recebidos por seus telescópios. O desarmamento nuclear, que era uma realidade na época,
vai se intensificar enquanto as duas potências mundiais de então, Estados Unidos e União Soviética, se comprometem a cooperar. Com o tempo, um consórcio mundial da mensagem é então formado. Esse consórcio ele é uma associação entre os países do globo que estão envolvidos no recebimento e na decodificação da mensagem. Então, esses países, o que eles fazem? Eles vão escolher uma comitiva representativa, né? Uma comitiva de representantes para debater o que fazer com as informações recebidas e como lidar com suas consequências. Nesse ponto, já está claro que se trata de instruções específicas para a construção de uma máquina, embora ainda não se compreenda para qual finalidade. Muitos dizem que se trata de um cavalo de Troia, que é uma máquina do juízo final, ou até de uma bomba para eliminar a competição de uma civilização tecnológica que está crescendo, que está nascendo, que está dando seus primeiros passos na arena cósmica. Contudo, ao descobrir uma chave de interpretação e decodificar os milhares de páginas de informações, a Ellie e a sua equipe vão demonstrar que se trata, na verdade, de um tipo de veículo. Esse veículo ele tem um formato esférico encapsulado por um dodecaedro e que é projetado, eles veem isso na planta, é projetado para acomodar um grupo de 5 seres humanos no livro e apenas um no filme. A partir desse momento, então, o Consórcio Mundial da Mensagem ele vira o Consórcio Mundial da Máquina e vai ter início um processo seletivo para escolher os membros dessa comitiva que vai corajosamente embarcar nessa máquina e vai viajar pelo desconhecido. A relação entre a ciência e a religião ocidental, especialmente a cristã, é uma das questões mais proeminentes, tanto no livro quanto no filme. E ela vai ser representada, por um lado, a ciência, né, representada pela Ellie, e a religião vai ser representada pelo Palmer Joss, que no filme é interpretado pelo Matthew McConaughey. O Joss, na verdade, ele acaba sendo a junção de dois personagens, o conselheiro presidencial e o líder religioso, além de ser também um interesse romântico da Ellie, que é declaradamente agnóstica. No encontro entre esses dois personagens, fica claro que a ciência e a religião, elas são as duas tangentes que vão margear o primeiro contato. E elas caminham em paralelo até um ponto que elas simplesmente se mesclam e você já não sabe mais distinguir, os personagens não sabem mais distinguir o que é científico e o que é religioso. Ou melhor, luminoso, que é o adjetivo que o Sagan escolhe para descrever essa experiência transcendental do primeiro contato. No filme, apenas um viajante é escolhido para embarcar na máquina. Como consequência disso, a gente vai acompanhar toda a viagem à Vega e ao que vem depois pela perspectiva da Ellie. No livro, por outro lado, esse desafio vai caber a 5 membros selecionados, né, como eu falei, pela comissão da máquina. Eles são o astrônomo russo Veigay, a também astrônoma norte-americana Ellie, a astrobióloga indiana Devi, o estadista arqueólogo chinês Shi e o físico teórico nigeriano Eda. Ao entrar na máquina e acioná-la, essa comitiva é sumariamente sugada por um buraco de minhoca, ou no linguajar mais científico que eles utilizam, uma ponte de Einstein-Rosen, que vai levá-los à estrela Vega em questão de minutos. Eles logo percebem, no entanto, que aquele jovem sistema solar é apenas uma das paradas em sua jornada, que vai continuar por um sistema de buracos de minhoca que eles comparam a uma linha do metrô. E o ponto final dessa viagem é, na verdade, uma estação, uma gigantesca estação espacial que fica no centro da galáxia, próxima ao colossal buraco negro de Sagitário A. E é ali que eles finalmente vão conhecer os zeladores. Bom, os zeladores são uma congregação de seres intergalácticos que monitora civilizações emergentes. E com o que eles se parecem? O Sagan vai resolver de forma relativamente simples a espinhosa tarefa de imaginar e escrever sobre um ser alienígena tecnologicamente avançado.
Da perspectiva dos 5 tripulantes, os zeladores assumem formas absolutamente familiares. Há um trecho que eu acho válido destacar aqui, que a Ellie, na iminência do contato, ou seja, ela não conheceu os zeladores ainda, ela está prestes a isso, ela vai refletir sobre a sua dificuldade de lidar com tudo que é diferente em termos anatômicos, mesmo aqui na Terra. E aí na página 355, ela vai especular, vai falar o seguinte. Vai dizer o seguinte: havia no fundo da alma de Ellie alguma coisa que se sentia incomodada por insetos, cobras e topeiras. Ela era uma pessoa que sentia um ligeiro estremecimento, para falar a verdade, até um sobressalto de repugnância quando ela se deparava, né? E uma sensação de asco e um desejo de sair correndo. E aí ela vai falar também que mandá-la, ela tá pensando isso tudo, né? Mandá-la até Alice tinha sido um erro. Era possível que quando ela fosse confrontada com um chefe de posto galáctico que tivesse pelos em forma de serpente saindo do rosto, ela se desesperasse, ou pior, provocasse uma mudança na nota que seria dada à espécie humana em qualquer teste imaginável que estivesse sendo feito. A Ellie diz que a comitiva que selecionou, a comissão, na verdade, da máquina que selecionou os tripulantes, deveria ter pensado nisso ao selecionar a pessoa, mas não pensou. Mas se a gente parar para pensar, o que de fato prepararia um cientista, um astronauta, para lidar com essa diferença? Que tipo de background o prepararia para superar as possíveis barreiras anatômicas, biológicas, sociais que indubitavelmente vão separá-lo, né, de outra espécie inteligente, alienígena? O que poderia ser incluso no seu treinamento aqui na Terra para uma missão diplomática tal qual é retratada no livro? Eu não tenho essas respostas, na verdade são apenas reflexões, são perguntas abertas, mas uma coisa que eu penso, algo que eu acredito, é que conhecer as diferentes experiências humanas espalhadas tanto pelo tempo quanto pelo espaço aqui no globo, aqui na Terra, talvez seja de alguma ajuda nesse momento. Por outro lado, me vem à mente que analogias como essas que eu acabei de mencionar, elas vão nos levar até certo ponto. Se um contato com seres tão anatomicamente distintos de fato vier a ocorrer, eu acredito que a nossa primeira tarefa vai ser tornar o estranho familiar, por meio de uma interação direta e repetida. Como no livro eles assumem formatos familiares já de saída, os terráqueos eles não precisam perder tempo nesse período de adaptação à presença alienígena, embora é dito que ela seja levemente perturbadora de um ponto de vista emocional. Mas não tendo esse período de adaptação, eles já começam o diálogo imediatamente. Cada um dos 5 vai ter um vislumbre de como funciona o trabalho dos zeladores, né? Eles dizem, os próprios zeladores falam que eles formam o departamento do senso galáctico. E todos eles ficam sabendo, na verdade, que os zeladores, eles não são os engenheiros, nem os construtores do sistema de buracos de minhoca que conecta diferentes partes do universo e que trouxe os tripulantes até ali, e que os zeladores, na verdade, apenas trabalham para mantê-lo. E eles mesmos estão engajados em decifrar um enigma que primeiro, é uma mensagem que eles dizem que está imbricada na estrutura do universo, e segundo, para entender, eles querem entender quem que construiu esse sistema de transporte, porque simplesmente é uma estrutura que está toda pronta, mas os responsáveis simplesmente não estão ali, desapareceram, desde que os zeladores começaram a evoluir por eles mesmos, e eles chegaram a essa era de desenvolvimento tecnológico que os permitia viajar para diferentes pontos do universo. Eles descobriram esse sistema que estava todo pronto, essa linha do metrô, várias linhas de um metrô galáctico que estavam prontas, mas sem ninguém dizer que foi o responsável por aquilo. Dizer, eu projetei e eu construí isso aqui. Eles simplesmente não sabem. Então eles só atuam como zeladores mesmo, eles só mantêm essa estrutura. E aqui volta a parte do luminoso.
Como eu falei, o luminoso não existe então só para esse grupo de terráqueos, mas também existe o luminoso em outro patamar, que é esse luminoso com o qual os zeladores estão envolvidos. Como eu já mencionei no início do vídeo, os impactos do recebimento da mensagem e da subsequente construção da máquina, eles vão ser profundos, vão ser irreversíveis aqui na Terra, em todas as esferas da vida social, na economia, na religião, na política, enfim. Mas no trecho final, o foco da narrativa ele se distancia um pouco dessa coletividade, dessa abordagem mais coletiva, e ele recai exclusivamente sobre a Ellie e sobre o impacto psicológico de ter vivido o que ela viveu. E aí a gente é lembrado que em algum ponto da narrativa, em algum ponto do passado, uma versão mais jovem da Ellie se questionou: quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Sempre botando ênfase no coletivo, né? Nós, sempre indagando de forma coletiva. Mas as respostas a esses questionamentos que ela vai encontrar na sua experiência com os zeladores vão fazer com que ela, pela primeira vez, olhe para o mundo interno dela e dirija essas perguntas para si mesma, né? Tente decifrar a mensagem e o enigma que é a Ellie Arroway. Bom, pessoal, esses são os principais pontos da narrativa de Contato e normalmente a gente pararia a especulação por aqui, mas como esse campo das 7, como o Projeto Argus, eles eram a especialidade do Carl Sagan, e ele resume no livro Contato vários argumentos, vários pensamentos e chaves que estão em outras publicações de ordem mais acadêmica, eu resolvi quebrar esse vídeo em duas partes. Então, se você estiver preparado, pode clicar aqui no card e já passar para o segundo vídeo.